Programa Atividade, chegando para mais uma edição, nesta quarta-feira, dia 3 de maio de 2020. Minha gente, o maio está andando. 3 de maio, vejam só. 3 de junho, desculpe. 3 de junho, estamos aí em alta velocidade. Semana que vem nós estamos aí já vencendo a primeira dezena do mês de junho. Então te liga, porque o tempo é implacável. Aproveite e cuide-se, né? Porque nesses tempos o cuidado deve ser absolutamente respeitado. Todas as determinações de decretos do Estado, do município, das autoridades sanitárias, dos médicos, das entidades, Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, vamos atender, né, minha gente? Vamos, né, nos adequar às normas que são exigidas em tempos de pandemia. Oxalá ela nos dê adeus o mais breve possível. Vamos adiante, passando rapidamente como acontece aqui no nosso programa Atividade, 27 anos do ar, sempre ao vivo. Passando rapidamente pelo futebol. Hoje nós estamos aqui com uma presença extremamente importante, como as pessoas que figuram aqui a nosso convite. Temos aqui o médico Carlos Isaia Filho, presidente do GREMERS, Conselho Regional do Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, que daqui a pouco estará, então, comentando, conversando com o nosso telespectador, com a nossa bancada, a respeito de todas essas situações do tempo de saúde, de coronavírus, de Covid-19, né, as ações do CREMERS, a visão dos médicos, né, do segmento, né, da ciência médica. Enfim, vamos aqui conversar bastante com o médico Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS, que é ginecologista e obstetra. A sua atividade na medicina, a sua especialidade, diríamos assim, é esta. Vamos adiante. Silvio Lopes, o que temos de futebol? José Silva, eu ouvi uma entrevista hoje da direção do Grêmio, informando, nós já tínhamos adiantado isso aqui há 2 semanas, né, que o futebol poderá voltar, segundo o entendimento do Grêmio e também do Internacional, na segunda metade de julho, ou seja, daqui a um mês e pouco o futebol poderá voltar. Mas com relação ao esporte, José Silva, já que existe esse interregno aí do futebol que está parado e tal, eu gostaria de lembrar que, pelo menos, um segmento da sociedade escolheu 2 torcidas tranquilas, felizes, pacíficas, ordeiras, Palmeiras e Corinthians, para fazer confusão nas ruas do Brasil. Então é impressionante, né, como podem escolher tão bem pessoas tão de mau caráter, tão terroristas, né, tão anti-humanitárias, como essas 2 torcidas, para fazer o que, aliás, eles sempre gostam de fazer isso, é o que eles sabem fazer, o que eles gostam de produzir é conflitos, é confusão. Eu tive uma vez vendo Corinthians em São Paulo, Corinthians e Palmeiras em São Paulo, e olha, não dá para aguentar. Realmente é um terror dentro do campo. Tu não consegue ficar relaxado para ver o futebol. É briga em tudo que é lugar. E também vi, na década final de 80, River Plate e Boca Juniors, lá na Boca, né? no estádio do Boca Juniors. Olha, eles são os santinhos em relação a Palmeiras e Corinthians. Porque eles brigam, mas tem determinados lugares ali nas imediações do estádio do Boca que ele parece que marcam e ali vão se bater. No estádio praticamente não existe muita briga, mas Palmeiras e Corinthians é um horror. Olha, eu sugiro que ninguém nunca vai fazer e ter esta experiência. Ainda mais agora que essas torcidas estão mostrando para o Brasil inteiro que estão sendo usadas politicamente para fazer o que aquele partido que nós conhecemos sabe fazer. Produzir conflito, guerra, terrorismo. E, lamentavelmente, eu esperava não passar por isso neste país. Nós estamos marchando, José Silva, lamentavelmente, para um processo que não tem volta. Eu acho que não tem volta a ruptura institucional desse país. Não há possibilidade de nós resolvermos de maneira democrática e institucional, através dos instrumentos democráticos, a situação tão grave, tão terrivelmente grave que estamos vivendo. Será que o torcedor mora aí do Corinthians, Lularápio da Silva, será que é mera coincidência? Pois é. Ele ser corintiano? O que ele fez com o Corinthians, com aquela arena do Corinthians, a torcida, afinal de contas, tem quem se espelhar, não é? Tem um exemplo, que o exemplo vem de cima sempre, não é? Então não me estranha que o Corinthians ou que a sua torcida estejam fazendo isso. Muito bem. Médico Carlos Isaia Filho aqui conosco, o presidente do CREMERS, que já sabemos que é gremista, gosta de assistir uma partida no aconchego do lar, com a sua 3 família. 3-1 hoje. Hein? 3-1. Estamos entre quatro figuras da bancada. Eu até falei pouco, nem me estendi muito porque... Mas, presidente do CREMERS, Carlos Isaia,
Isaia Filho, acompanha o futebol, o Grêmio, o futebol nacional? Sim. Sempre. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Satisfação. Certo, é um prazer muito grande participar dessa bancada. Mas o Grêmio a gente vai sempre, certo? O gremista é desde pequenininho, não adianta, vem da família e muitas glórias, né, até então. E vamos torcer que venham mais agora. Sem dúvida, se Deus quiser. Ainda pode prometer o ano aí, temos ainda a Libertadores, temos o Campeonato Brasileiro, né? Temos aí a Copa do Brasil. Oxalá que se retome, né, que as autoridades do esporte, enfim, que o país volte a uma normalidade. A gente depende, evidentemente, dessa situação de pandemia. Lamentavelmente, a gente não gosta de falar, mas tem que falar. Depende disso aí para que as coisas retornem ao seu nível quase que natural. Exatamente igual, parece que nunca mais a gente volta, porque muitas coisas estão mudando os conceitos das pessoas. Bom, Silvas, veja o paradoxo aí, doutor Carlos. Enquanto o Internacional padece e padeceu com a diretoria, que acabou de ser julgada agora, recentemente, o Grêmio teve, nestes anos, um dos maiores, penso que será um dos maiores dirigentes da história do Grêmio, o Romildo Bolzan, não é? O Romildo Bolzan pegou o Grêmio com as finanças em frangalhos, ele consertou a situação financeira do Grêmio e ele deu 6 títulos para o Grêmio. Sem dúvida. Não é? Eu penso que será o grande presidente da história gremista. Eu concordo, Bajara, eu acho que é bem por aí. Não é? Certo? Pelo todo o trabalho que ele montou e está fazendo, é pena que com a Covid a coisa segurou muito, mas sem dúvida um grande presidente. Outra importância na gestão de Romildo Bolzan Júnior, que é um grande político também, né, da atividade política, foi prefeito de Osório 2, 3 vezes, e com um grande desempenho, líder partidário, mas ele fez a união dentro do Grêmio porto-alegrense, dos vários segmentos de conselheiros, de associados. Então ele fez esse trabalho também de sintonia, de empatia, de união dentro do ambiente gremista. Aliás, ele vem de uma família, do Bolzan pai, né? Sim, que era um grande extraordinário deputado também, um dos destaques da Assembleia Legislativa. Eles são apaziguadores, são bons no gerenciamento da coisa. Eles são, por exemplo, lá em Osório pode dizer que foi antes e depois dos Bolzan. Então eles são, além de apaziguadores e bons gerentes, eles são pacificadores. Onde tem um ambiente de conflito, eles sabem ser pacificadores. Isso é importante para um clube de futebol. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos adiante. Nós temos aqui, RS tem uma das menores taxas de letalidade por coronavírus no país. RS. Temos aqui, Rio Grande do Sul mantém baixa incidência de Covid-19 entre estados brasileiros. Ponto do Rio Grande. Pacientes recuperados de coronavírus recebem alta do hospital no Rio Grande do Sul. Só notícias boas aqui nesta manifestação do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê, doutor Carlos Isaia Filho? Eu diria assim que são notícias alentadoras, certo? Eu acho que nós precisamos reconhecer, sim, o bom trabalho que está sendo feito aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um trabalho totalmente integrado e principalmente um trabalho que não é político, é um trabalho muito mais científico do que político. Ora, a experiência que se tem no mundo em pandemias é uma experiência muito pequena, graças a Deus. Só que agora nos vimos dentro dessa pandemia que vem de uma complexidade que já tem 6 meses e que a gente não conseguiu entender ainda. Nós não temos um medicamento específico para esse vírus. Nós temos tentativas de tratamento, certo? Agora, por outro lado, não se pode pensar que ter esse vírus não significa que você vai morrer daquilo. A taxa de mortalidade, ela é pequena, ela é muito baixa, mas ela judia. Nós temos pessoas que tiveram, não sentiram absolutamente nada.
outros que passou por uma gripe, certo? E outros que tiveram sintomas mais adequados, que não necessitaram de uma UTI, um atendimento UTI, e outros casos mais pronunciados que necessitaram. E aí, então, a questão da UTI passou a ser a grande preocupação. Vamos ter vaga? Não vamos ter vaga? O que vai acontecer? Ora, vamos falar especificamente do Rio Grande do Sul. Houve uma preparação e continua havendo uma preparação. Uma mobilização nesse certo? Olha, eu acho que a nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul está sendo exemplo, não só para o Brasil, mas para outros locais, certo? Por quê? Nós temos um detalhe importante. Nós temos uma população que ela responde às necessidades. Eu não vou dizer que seja uma população mais educada, mas eu acho que é uma população assim, que se cuida melhor, que atende melhor. Mais responsabilidade. E que entende melhor. Mais responsabilidade. Mais perfeito. esclarecida. Mais esclarecida. Então, esse confinamento, ele foi sim, ele está sendo sim, muito bem preparado e muito bem aceito dentro do contexto todo. Doutor Carlos, nessa confusão toda de usa cloroquina, não usa esse ou aquele e tal, algumas autoridades, e isso eu gostaria de saber a posição do CREMERS, eu não vi isso nas outras unidades da federação, algumas autoridades chegavam, eu não digo ameaçar, mas de certa maneira desestimular o médico de receitar, seja esse ou aquele medicamento para combater a cloroquina, a coronavírus. Qual é a posição do ponto de vista do Conselho Regional de Medicina com relação a esta interferência política numa profissão que é tão honrada, uma profissão que tem médicos maravilhosos, médicos competentes, né? E que, pelo que eu sei pelo Código de Ética Médica, cabe ao médico decidir se o paciente tem que tomar, deve tomar ou vai tomar aquele medicamento. Veja bem, Silvio, dois aspectos, certo? Não tem político que vai me dizer o que eu tenho que dar para o meu paciente. Tá certo, correto. Isso aí. Isso é básico. Claro. Se eu, como médico, acredito que aquela medicação vai beneficiar o meu paciente, e eu não vou inventar isso, eu vou me basear naquilo que já existe na literatura médica, eu vou usar, eu vou prescrever, eu vou receitar. Agora, como eu coloquei antes, nós não sabemos, não existe nenhum tratamento, certo? A não ser tratamento clínico de manutenção de vida, certo? Para essa pandemia, para o Covid. Então, assim, estão surgindo e surgiram várias propostas de tratamento. Quando a ciência vai dizer assim, olha aqui, essa medicação, ela é segura e ela é eficaz. Toda vez que vai fazer um tratamento, nós estamos em cima desse jogo. Será que eu não vou prejudicar? E será que não prejudicando eu vou melhorar a vida desse paciente? Ora, para mim saber se uma medicação é eficaz e é segura, são feitos muitos estudos, certo? Ao longo de anos com seres humanos, primeiro com animais, certo? Até se provar, funciona ou não funciona, é seguro ou não é seguro. E se for, passa ainda por um outro crivo. No Brasil, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, o EMEA, que vai dizer, olha aqui, os estudos estão ok, isso de fato foi provado, é seguro e é eficaz. Nós não temos isso com a cloroquina. Os estudos que tem são assim, achando na base ainda do acho que funciona. Olha, eu usei 20 pacientes, funcionou bem. Mas daí, e se fossem 40, funcionaria? Então, eu digo assim que todo mundo está preocupado com isso. Quem primeiro lançou, para terminar, foi a revista científica de maior credibilidade do mundo, que foi o Lancet. Chegou e publicou uma matéria, um artigo, dizendo aqui, olha, é interessante, deve ser usado. Quando foi ontem ou anteontem, a própria revista se retratou. Olha, aquilo que eu coloquei naquele artigo não é bem assim. Nós estamos fazendo uma auditoria para ver se aquele estudo, de fato, tinha fidelidade. Então, as coisas são assim. Agora, eu tenho que respeitar um dos princípios básicos da bioética, que chama-se autonomia do meu paciente. Se o meu paciente quer utilizar
nós vamos utilizar, certo? Isso vai depender muito do entendimento médico-paciente, certo? A posição do Conselho Federal de Medicina, a posição do Cremers é esta. O médico decide se ele quer utilizar ou não, juntamente com o seu paciente. Uma sintonia entre os dois. Exatamente. Doutor Carlos, a propósito do que o senhor acabou de relatar, deixa eu lhe fazer uma colocação que me intriga muito. A doença é uma só, correto? A interpretação e as receitas dependem do médico. E são várias. E são várias para o mesmo mal, para a mesma doença. Traçando um paralelo com a minha profissão, com o direito, a lei é uma só. As interpretações são várias. Como é que se resolve isso ao longo do tempo? Depois de uma série de decisões, uma série de julgados, uma série de sentenças, recursos, etc., o Superior Tribunal de Justiça faz uma coisa que se chama uniformização de jurisprudência. Não é? Então ele analisou todas as interpretações sobre a mesma lei e recomendou uma. Olha aqui, ó, essa aqui é... Traçando um paralelo com a medicina, e aí eu pergunto também a posição do Cremers, o Cremers ou o Conselho Federal de Medicina não intervém nisso, de dizer, olha aqui, nós temos N interpretações médicas sobre o mesmo remédio e o mesmo mal, mas o recomendado é esse aqui, ou o melhor é esse aqui? Muito bem colocado, Bajara. Eu, antes de ser presidente, que assumi segunda-feira, eu fiquei a outra gestão como corregedor lá do Conselho, certo? Então, essa interação medicina e a parte jurídica é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante. O problema é o seguinte, eu não tenho medicamento. Eu não sei, nós não sabemos qual é o medicamento que vai ser seguro e eficaz para isso. Então, se você me disser que chá de boldo é bom para coronavírus, ninguém eu vou contesta. dizer, não sei, pode até ser, eu não sei, certo? Que a cloroquina mais a azitromicina é bom, pode ser, certo? O problema que nós temos, certo? Primeiro, tu não deve dar uma falsa ilusão para o teu paciente. Se o paciente me perguntar, não é o meu caso, mas se eu estivesse na linha de frente, fosse intensivista, o paciente me perguntasse, eu devo tomar? Eu vou dizer aqui, ó, não temos nada provado que funcione, não temos nada provado que não funciona. O que nós sabemos é que tem eventos adversos que poderão aparecer ou não. Quer dizer, então fica muito difícil, certo? Quais são os tratamentos que são feitos hoje? São tratamentos de manutenção da vida. Se o paciente está com pneumonia e está mal, vai ser entubado, vai para uma CTI. Para os sintomas que ele vai ter, certo? Vão ser tratados com drogas que a gente sabe que funcionam do seu ponto de vista sintomático de manutenção de vida. Por exemplo, se fala tanto na hidroxi, mas já estão avançando estudos, certo? De outros tipos de tratamento, principalmente com anticoagulantes, certo? Hoje também existem protocolos que estão sendo feitos em todo o mundo, certo? Aqui em Porto Alegre já tem 2 centros trabalhando com as transfusões, certo? Então, nós temos um leque de possíveis tratamentos, mas que estão sendo feitos debaixo de protocolos rígidos, em serviços acreditados, para se chegar a uma solução o mais rápida possível. E hoje eu fiquei muito feliz. Talvez a vacina que está mais adiantada no seu desenvolvimento, que está vindo de Oxford, o Brasil foi um dos países, um dos poucos países escolhidos para testar aqui. Mostrando o quê? Mostrando a credibilidade dos centros de pesquisa aqui do Brasil, certo? E em atendimento à população, à própria Anvisa, que é o órgão que regulamenta tudo, ao Conselho Nacional de Pesquisa. Isso, para nós, pesquisadores, médicos, profissionais de saúde, tem uma importância muito grande. Mas assim, está se procurando, certo? Está à busca. Eu acho que nunca a comunidade científica
Isso vai envolver médicos, enfermeiros, farmacêuticos e todas biólogos, biomédicos, bioquímicos, nunca se trabalhou tanto em cima e com pressa, porque a demanda é muito grande. Doutor, nós temos na história da humanidade o seguinte, nós temos o AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Agora nós temos antes do coronavírus e depois do coronavírus. A classe médica, do ponto de vista dessa situação, vai ter uma orientação diferente do ponto de vista da ação da classe médica, do procedimento médico nos hospitais e tal? Há alguma coisa já evidente que vai mudar a estratégia, o comportamento médico? Muito bem colocado, Silvio. Veja bem, um dos últimos trabalhos que a gente fez lá na corregedoria, nós queríamos saber assim, o que estava acontecendo com os nossos médicos dentro da pandemia, certo? E nós temos médicos de 30 e temos médicos de 70, certo? Então se fez um levantamento, até para auxiliar as secretarias, em todos os hospitais que tinham UTI no Rio Grande do Sul. Nós queríamos saber quantos leitos tinham, quantos estavam ativos, quantos respiradores tinham, quantos respiradores estragados também tinham, que nós tínhamos pessoal que poderia consertar e mandar de volta, já na preparação de tudo. E uma das coisas que nós colocamos é, vem cá, quantos médicos você tem no seu hospital que tem mais de 65 anos e que tem comorbidade e que tem solicitado não trabalhar, certo? Em função de ser mais vulnerável. E a resposta foi incrível. Muito poucos médicos gostariam de sair da linha de frente para trabalhar. Isso nos deu um orgulho muito grande. Por outro lado, nunca, mas a classe médica tem sido muito reconhecida pela população. Sem dúvida. E eu dizia lá no conselho, vem cá, precisou vir uma pandemia para ver um reconhecimento da atividade médica. E nós temos agora, depois disso, um compromisso maior ainda, de continuar com essa credibilidade, dessa dignidade, porque isso é importante. Aumentou a responsabilidade. Exatamente, não tenha dúvida. Vai mudar? Vai, o mundo vai mudar depois disso. Não só na classe médica, mas em todas as áreas, em todas as classes, em todos os setores. Eu acho que esse é o outro lado que nós estamos aprendendo, certo? Não tem mais nem poluição. A gasolina baixou. É verdade. Certo? Então, eu acho que a gente está começando a engatinhar para um novo momento. Eu lhe pergunto o seguinte, e aliás é pergunta de telespectadores também. Osmar Terra, deputado federal, médico, seu colega, se manifesta muito contrário às determinações, às normas, ao confinamento. Aliás, Nova York parece que traduz isso. 80% lá em Nova York estão dizendo que foram contaminados em função confinados. Contaminados em função do confinamento. Então, eu pergunto para o senhor, ele já foi secretário da Saúde, ele tem fez belas gestões aí nesse campo da saúde, ele é hoje mais político do que médico, apesar de ele é um médico, evidentemente, mas não está hoje no consultório, no dia a dia desta atividade. O que o senhor acha dessas manifestações que ele estabelece com alta frequência na imprensa? Bem, veja bem, todas as manifestações do deputado Osmar Terra foram fundamentadas numa experiência muito interessante e muito eficaz que ele teve com H1N1. Certo? Que era um vírus também, um vírus gripal, que tinha uma característica. Se nós quisermos comparar H1N1 com Covid, em primeiro lugar, não podemos, certo? Porque nós estamos aprendendo com Covid, não sabemos o que ainda vai acontecer, se vai ter segunda onda, terceira onda, quarta onda e assim por diante. Não sabemos quanto tempo nós vamos ter uma vacina. Na H1N1 existia um medicamento eficaz de proteção, que era o Tamiflu. Nessa nós não temos. Vejam bem, querer colocar uma população dentro de casa
e quase que obrigar a fazer isso. Gente, a gente não faz isso por acaso. Nós temos que estar frente a um problema de saúde pública muito grande. O que está se fazendo agora foi o que se fez há muito tempo atrás com a peste bubônica. Ah, vai ser eficaz? Não sei. É o que se tem. Ah, então vamos soltar toda a população e vamos ver o que acontece. Quem é que vai ter a responsabilidade, sob o ponto de vista médico, político e assim por diante? Olha aqui, ó, eu acho que melhor é isso e façam isso. Nós não sabemos. Então nós estamos muito mais na parte de prevenir, certo? E dar tempo para se montar. Vejam bem, em questão de um mês e meio, o que a saúde ganhou em UTIs, em hospitais e principalmente uma coisa fantástica, o engajamento da população. Isso é raro. E frente ao quê? O que a população vai ganhar com isso? Nada. Ela vai ter só um pouco mais de segurança. Se caso precisar de um atendimento desse tipo, a rede está melhor preparada. É isso que aconteceu. E é isso que nós estamos fazendo. Oxalá a nossa capacidade, que já está instalada, ela não sature. O que nós temos aqui no Estado? Um crescimento que nós chamamos de crescimento linear. A curva está crescendo, mas está crescendo, vamos supor, de uma forma educada, linear. Nós não tivemos o que aconteceu, principalmente na Europa, o crescimento exponencial, porque o crescimento exponencial, a Itália não segurou, a Espanha não segurou, porque não tem como segurar. Tu não tem como montar uma estrutura tão rápida, certo? Então, eu acho que a gente tem que ver tudo isso sempre pelos dois lados, certo? Está se crescendo, está se aprendendo, está havendo um melhor entendimento da população, certo? E principalmente um grande engajamento, isso é fundamental. Eu hoje via na rádio que o ônibus que faz passeios turísticos em Porto Alegre vai começar a fazer um drive-thru para distribuir alimentos e roupas para a população pobre. Gente, quando nós vimos isso? O Dr. Carlos, é verídica essa informação que a imprensa divulgou sobre a Organização Mundial da Saúde, a OMS declarando que nunca recomendou ou sugeriu confinamento. Procede isso? Do Bajara, não sei te dizer, certo? Eu não gosto de falar muito em OMS, Organização Mundial da Saúde, porque eu fui um fellow da Organização Mundial da Saúde, logo depois que me formei, fiquei 3 anos na Inglaterra trabalhando nisso. A OMS seria ou deve ser a organização mais séria, uma das organizações mais sérias de todo mundo. Se não é, deveria. Não é? Se não é, deveria. Tem essa questão agora... Mas ela tem conotações políticas também. E agora está se tendo, assim, essa questão. A questão do coronavírus, como nasceu lá na China, tem muita coisa que nós não sabemos ainda. Sendo a China o país que mais contribui, certo, para a OMS, parece que foi... 10% do que os Estados Unidos contribuíam. Exatamente. Parece que foram solapadas algumas informações. Por quê? Porque era na China? Não vamos causar pânico no mundo, acho que não é nada, não é bem assim. E aí a coisa tomou essa proporção, certo? Então, eu acho que a questão da OMS é o tempo que vai julgar. Certo? É o tempo que vai... Não tem outro. Eu gostaria de lhe colocar 2 questões que também são intrigantes. Primeira, essa questão da China. Se a China fecha o Wuhan, né, lá onde surgiu isso, não entra nem sai ninguém. Nascente. Esse Covid-19 estava lá dentro até hoje e o mundo inteiro rindo. Não é? Sim. Eles não fizeram, não disseram nada a ninguém. Ao contrário, 7 ou 8 milhões de chineses viajaram pelo mundo todo depois do Covid. E espalharam isso. Não é? É uma questão. A segunda,
para depois o senhor me responder as duas. A segunda que me intriga é eu me sentir confinado, eu e a população toda, não é? Confinados, e se viu ao longo desse tempo todo metrôs superlotados, de gente, apinhados de gente. As favelas não mudou nada a vida deles, apinhado de gente. E não se tem notícia que esse pessoal tenha se contaminado. Ao contrário, a contaminação vem de uma classe média alta e que estava confinada. Não é por aí? Que se deslocou pelo mundo afora, que trouxe o Covid. Logo no início, o meu filho é biomédico, ele gosta muito de acompanhar. Então ele disse, pai, me manda tudo que eu receber. E ele me diz assim, isso aqui é doença de rico. Certo? Por quê? Eu tinha casos de Covid em hospitais privados, Moinhos e Mãe de Deus e Divina Providência, e não tinha na Conceição. Certo? Por quê? Ora, esse vírus veio de avião. Ele vem por uma classe populacional que viaja. Tanto é verdade que o que aconteceu? São Paulo e Rio, ainda veio o Carnaval no meio, ainda vem a Amazônia, que negócio todo. Bom, ninguém me diz que eu não possa ter tido o vírus e estar imune, ou nenhum de nós. Por quê? Porque ter o vírus não quer dizer que você vai ter sintoma. Está sendo feito esse estudo pela Universidade de Pelotas, encomendado pelo governo do estado, fantástico, que está começando. Não tenha dúvida, daqui a um tempo todos nós vamos estar imunes ao vírus. Certo? Agora... Vamos estar imunes porque não contraímos ou porque contraímos e criamos anticorpos? Porque contraímos. A não ser que venha a vacina. E aí nós vamos ficar imunes. Certo? Existiu uma pessoa que chegou para mim, cara, eu quero ter esse vírus logo para ficar imune e tocar minha vida. Eu disse, não, para lá um pouquinho, não é assim. Eu quero ter. Não é assim. Me contamina certo? logo. Eu vou dizer assim, se eu fizesse a testagem e desse positivo para mim, já com anticorpos, eu saía tocando foguete, porque eu sei que desse eu estou livre. Certo? Mas tu também não pode, não tem recursos, não tem condições de sair testando toda a população. Então, os trabalhos que estão sendo feitos são de amostragem. E nem se sabe se não vai haver a recidiva depois, não é? Esse é um outro ponto. Esse é outro ponto. Não existe ainda, existe assim alguma noticiazinha isolada dizendo que houve uma recidiva, mas quem não sabe se é fake, se de fato foi uma recidiva. Nós não temos ainda informações sérias que é tudo pode muito recidivar. obscuro. Sim. Muito obscuro. José Silva, as ações no mercado acionário brasileiro estão recuperando as perdas ocorridas até o mês de março. Da mesma forma, o dólar, que teve uma elevação de mais de 30%, está agora se acomodando. Na verdade, o mercado de ações é que deve ser o balizador do ponto de vista das expectativas dos empresários em relação à retomada do desenvolvimento econômico. Quando eu falo em desenvolvimento econômico, eu não me refiro só ao crescimento do PIB. Veja bem, lá na década de 80, quando nos Estados Unidos, Ronald Reagan e na Inglaterra, Margaret Thatcher adotaram as teorias liberais de Milton Friedman, o crescimento econômico era responsável pelo crescimento do emprego. Hoje, e ainda mais com a coronavírus, a reorganização do trabalho se dará em outros patamares, ou seja, hoje se vê que o crescimento econômico, está constatado isso nas nações mais desenvolvidas, que adotam o liberalismo, não esse estatismo que nós temos aqui, tomara que nós arrumemos para isso, mas o crescimento da riqueza não está proporcionalmente trazendo o crescimento proporcional na mesma relação do emprego. E os empregos vão mudar, José Silva. Tu falaste agora aí do barranco, eu tenho certeza que o pessoal do barranco está pensando o seguinte, em manter essa situação, que foi uma situação circunstancial, daqui para frente, ou seja, uma forma diferente de vender os seus produtos. Né? Então, a comunidade toda, o mundo empresarial vai mudar, a reorganização do trabalho vai exigir uma série de coisas. Temos a inovação, temos a tecnologia, a automação, novas técnicas de produção e de trabalho que vão mudar ainda mais o quadro. Ou seja, eu não vejo que o mercado de trabalho vai ser como era antigamente.
Vai ter muito mais desemprego e as pessoas vão ter que buscar um nicho de mercado melhor. Veja bem, a possibilidade de fazer o MEI, pequenas empresas, aumentou mais de 30%, José Silva, desde maio para cá. Ou seja, as pessoas estão buscando alternativas para o emprego que perderam ou que, imagino, possam vir a perder. Perfeito, Bajara. Podemos voltar ao assunto. Focando o Covid. Vamos aproveitar a presença do doutor Isaia aqui conosco. Um pouco, né, sobre esse tema. Não lhe preocupa também, e ao Cremers, esse fato, doutor Carlos, de só Covid, parece que nunca mais ninguém morreu de câncer, do coração, infartou, de acidentes, de AVC. Parece que não aconteceu mais nada. Não é? Hoje há uma manchete aí no jornal que reduziram em 80% o número de exames para detectar o câncer, para falar de um mal só. O que lhe parece essa... Bom, assim... Pois não, os médicos têm dito, oncologistas, inclusive, que vai haver um surto de câncer daqui a pouco, porque as pessoas não estão indo aos hospitais, não estão indo consultar o médico, tem dores. Hoje, lamentavelmente, eu fiquei sabendo de uma notícia ruim nesse campo oncológico. Então, as pessoas vão deixando, é o caso desta senhora, foi deixando, e agora complicou um pouquinho. Por quê? Porque estão envolvidos com o medo do Covid-19, né? Desta pandemia. Então, as pessoas relaxam, né, em outros cuidados da sua saúde em função desse medo. E aí tem outras enfermidades, outras doenças radicais, inclusive, que estão sendo, e ficam à margem desse processo de cuidados das pessoas, para não dizer dos propensos pacientes. Muito bem colocado. Exatamente essa seria a nossa segunda preocupação, certo? Que o pessoal está chamando de quarta onda, certo? Aproveitando os dados que o Silvio colocou, recentemente foi feita, usando o Conselho, a ANRIGS e o Sindicato Médico, uma pesquisa na área médica para saber qual estava sendo a perda médica em termos de movimento médico, de consultas, de internações, 60%. Quem atendia uma média de 10 pacientes por dia, está atendendo 4. Bom, existe, claro, a preocupação financeira, sem dúvida, mas existe uma preocupação maior. Vem cá, onde é que estão essas outras 6 pacientes que eu atendia todos os dias? E hoje existe todo um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. Eu vou puxar para a base do meu assado agora: prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de colo, prevenção do câncer de próstata, e por aí vai. E esse trabalho que foi feito de conscientização da população não se pode perder. Os cardiologistas tratando os hipertensos, os pacientes que tinham infarto miocárdio, e aí nós vamos, sem falar do problema oncológico, dos cânceres, das quimioterapias, está meio que parado, gente. Sabe por quê? Porque o paciente está com medo de ir numa emergência, de ir num hospital, certo? Ou de ir numa clínica ou um consultório. De se contaminar. E ser contaminado. Então, essa passa a ser uma preocupação bastante grande, e hoje o Conselho Federal colocou muito bem num meeting que nós tivemos, que nós temos sim que ter essa preocupação e começar a trabalhar em cima disso. Mas é um momento. Você chegar pertinho aqui, tem o Covid, mas tu tem que cuidar da tua próstata. Espera um pouquinho, eu vou ficar em casa porque eu não quero ter o vírus. Na verdade, né, doutor, o que aconteceu, nós temos discutido aqui, né, José Silva, é a questão da intoxicação de informações negativas que acabaram trazendo terror para as pessoas. Eu tenho na família mesmo pessoas que não querem sair de casa, até minhas filhas, um beijo para vocês aí, elas têm restrições a que eu saia. Mas, na verdade, eu acho assim,
A psicologia positiva, né, do Seligman já ensinava isso, quer dizer, quando tu começa a introjetar dentro da tua mente essas posições negativas, isso te causa um terror, tu fica apavorado, como as pessoas estão apavoradas. Então, eu tenho certeza que isso se deve a isto, né? Essa Sem dúvida, sem dúvida. E assim, ainda ocorre uma desinformação, certo? Por exemplo, o que está sendo divulgado? Quem são os pacientes curados com Covid? Que pode dizer que foi curado? Aquele que foi para o hospital, foi feito o teste, deu positivo, foi tratado e saiu. Certo? Isso ainda é pouco. O grande massa que foi curada é quem já teve esse vírus e criou anticorpos naturais. Isso só vamos saber daqui a um tempo. Claro, quanto mais testes se faz, mais aumenta o número de pacientes que tem. Mas não quer dizer que essas pacientes que têm estão doentes. Ou vão ficar doentes. E ainda há o aspecto, né, que o senhor comentou anteriormente, que nós comentamos, que este que teve e que criou anticorpos e curou, não sabe se não vai voltar a se contaminar. Esse ponto. Não é? Então, é dentro desse contexto que a gente tem que tentar ver formas de tentar tranquilizar melhor a população, prevenir melhor, e acaba dizendo assim, olha aqui, ó, usa a máscara, usa a luva, fica em casa, sai o mínimo É possível. um astronauta, né? Daqui a pouco, sujeito. Não é fácil. Vamos doutor Isaia, filho, o que mais o senhor pode expor, que não seja das nossas perguntas, as nossas perguntas ao amigo, presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor começa a sua gestão como presidente, começou na última segunda-feira. O que o senhor pode expor também ao nosso telespectador? Assim, ó, o Conselho Regional de Medicina, que é formado por 40 conselheiros, ele tem uma responsabilidade muito grande, certo? Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul em torno de 33 mil médicos. Um dos trabalhos que nós fizemos foi saber onde é que esses médicos estavam, dentro das cidades, dos municípios do estado. E se começou a observar, sim, ó, que existem municípios que tinham uma densidade médica muito grande. E outros municípios com muito poucos médicos. E se começou a observar que tem locais que chegam a ter... A proporção ideal seria de um médico para cada 1000 habitantes. Tem municípios que eu tenho 300 e poucos médicos para cada 1000. Barbaridade. Certo? E vem cá, mas onde é que está isso? E começamos a ver que as cidades que tinham faculdades de medicina, certo? É que apresentam ainda hoje a grande densidade populacional, certo? Eu sei que é muito mais difícil para um médico sair de Porto Alegre e ir lá para uma cidadezinha lá no interior. Mas eu preciso de médico lá, certo? Quer dizer, ele não tem o incentivo de ir para lá. Porque não tem casa, porque não tem infraestrutura, porque vai ganhar mal e assim por diante. Então, nós temos que criar condições, certo? Principalmente estabelecer um ambiente que esse médico favorável, possa trabalhar lá, certo? Eu não sei, de uns tempos para cá começou a acontecer uma coisa fantástica. Vamos abrir faculdade de medicina, vamos abrir faculdade. Para quê? Nós já temos faculdades necessárias e até demais para formar profissionais aqui. E não se iluda, o profissional que se forma em Porto Alegre, ele quer ficar em Porto Alegre, que se forma lá em Pelotas, ele quer ficar em Pelotas. Em Santa Maria, a mesma coisa. Às vezes tem a sua base então, familiar, residência. Nós temos um trabalho bastante grande para fazer a nível de Conselho Regional. É de tentar minorar essa situação, certo? Não é por acaso que o Conselho vem batendo, vamos parar de abrir faculdade de medicina. Vamos parar de abrir porque tem demais. Tem demais. O que nós temos que fazer é dar condições, melhores condições para uma atividade. Uma pergunta rápida para o senhor aqui. Como é que o senhor viu essa situação dos cubanos aqui? Dos médicos cubanos? Olha, eu, para ser bem franco, eu não consegui entender isso até hoje, certo?
Eu achei que os cubanos tinham ido todos embora, já estou vendo que não, que muitos ficaram aqui. E isso está trazendo um problema muito grande, porque esse pessoal está sem supervisão, porque os cubanos aqui eram supervisionados por médicos brasileiros. Estão sem supervisão. A gente teve noção de médicos cubanos que não foram embora, estavam trabalhando em farmácias, vendendo medicamentos e supostamente indicando medicamentos. Era um vendedor, um balconista de farmácia altamente especializado. Se tem também algumas evidências que esses profissionais, em termos de formação de medicina, eram semi-formados em função de um exemplo que já existia em países da cortina de ferro, que foram feitos, que eles tinham uma dupla função, de auxiliar médico, de agente de saúde, de médico e de agente político e por aí vai. Então é uma coisa assim, é uma incógnita que esteve aqui dentro, certo? A grande verdade é que onde isso foi colocado também não deu certo, não foi só aqui no Brasil. Tivemos outros países que também adotaram esse programa, certo? E que a coisa não andou, certo? Nós temos uma posição clara, o Brasil é um país aberto. Se o médico quiser vir para cá trabalhar, ele vem. Mas primeiro ele faz um exame, um revalida, para saber se ele tem de fato... Como os nossos, se forem para outro país, vão ter que fazer, evidentemente. Certo? Então, esse é o ponto. Por que que... Não vamos fazer revalida, não precisa fazer registro no conselho, não precisa fazer nada disso, sai trabalhando. Não, pera lá um pouquinho. Nós temos, sim, responsabilidade de um bom atendimento à população. Nós trabalhamos com vida. E eu não quero alguém ser dizendo médico, que eu não sei a formação dele. Denuncia. Porque essa é a função. Cair na mão de um médico desse aí, a pessoa sem nenhuma segurança, o paciente, é filme de terror. Né? Assim, ó, não são todos os mesmos, mas muito seguido a gente recebe denúncias lá no conselho de médico que não existe. Se intitula médico. Então, com essa questão das redes sociais, certo? Cada um que aparece lá, a gente tem que ir lá checar. Vem cá, como é o nome dele? Tal. Tá, registro aqui no conselho? Tem. Tudo bem. Vem cá, mas esse cara não... Hoje o Conselho Federal me mandou 2 e-mails com nome de profissionais que nunca foram médicos. Foi checar na faculdade de medicina, esse sujeito não cursou aquela faculdade, não se formou e o diploma dele era falso. Olha só, olha o risco de uma população. Minha gente, vamos falar Posso explorar mais um pouquinho? Não, devemos, temos que aproveitar. Aliás, o espaço está absolutamente aberto ao CREMERS, não só nesse período de pandemia, de Covid-19, sempre, porque saúde aqui, nos 27 anos deste programa, sempre ao vivo, nós estabelecemos que prioridades à figura humana é a linha do programa. Então, as entidades, o CREMERS, o Conselho Regional de Medicina, têm acesso à sua assessoria de comunicação, é só fazer contato com a nossa produção. Os senhores estão com o espaço aberto aqui 100%. Muito obrigado. Deixa eu lhe fazer... O senhor estava comentando há pouco sobre os médicos cubanos, esses atendendo em farmácias. E eu lembrei de uma passagem interessante que eu quero lhe relatar. Eu estava na cidade do México, precisei de um medicamento para labirintite, fui numa farmácia, não me venderam. Eu dei o nome do remédio, disse que já havia tomado aquilo outras vezes e tal, não me venderam. Aí o farmacêutico disse, o senhor precisa de uma receita médica. Eu disse, eu sou brasileiro, não sou daqui, eu não vou pagar uma consulta médica para me dar uma receita de um remédio que eu tomo há anos. Não, o senhor não precisa pagar nada. O senhor sai aqui da farmácia, primeira porta ao lado, o senhor entra, tem médicos lá que vão lhe atender, o senhor não vai pagar nada. Falei para minha mulher, de resto eu vou pagar para ver. Saí da farmácia, entrei na porta ao lado, de fato, tinha um cartaz bem grande lá, consulta gratuita. Tá bom. Sentei, aguardei um pouquinho, a médica me chamou, disse a ela o que eu queria, tal, ela foi lá, tal, me deu a receita. Antes de sair, eu perguntei, doutora, desculpa, mas a senhora recebe do governo, nada? Prefeitura, do governo, quem é que lhe remunera, afinal de contas?
de graça, né? Como bom economista, né? É. Aí ela falou, não, é a farmácia. Por que eu estou lhe colocando isso? Isto não é uma prática habitual nossa aqui, não é? Isto é saudável, é legal, é recomendável, porque aqui os farmacêuticos vendem a Bangu, não é? Remédio até tarja preta, dependendo da farmácia, a gente vai lá e infelizmente compra, não é? Não seria o caso também de ter médicos assim vinculados às farmácias para fazer esse serviço? Um dos grandes problemas que existe, principalmente na América Latina, chama-se a automedicação, certo? A pessoa, estou com esse sintoma, vou lá na farmácia, compro tal medicamento, porque eu acho que é bom para isso, ou então o balconista da farmácia me indica. Eu acho que nós já tivemos um avanço nos últimos, 10 anos, 15 anos. Antes, o farmacêutico era uma figura que tu nunca via na farmácia. E era o responsável pela farmácia. Hoje... Ia 3 vezes por semana na farmácia. Hoje não tem farmácia que você vá que não esteja que presente. não está o farmacêutico ou uma farmacêutica. Isso eu acho que é um avanço bastante grande. Por outro lado, a questão da receita, certo? A receita ainda é um ato médico, certo? Que é o profissional que, de acordo com aqueles sintomas, com aquela patologia, vai indicar qual é o melhor medicamento para ele, certo? E vai receitar. O que não se pode é trocar a receita. Olha, esse remédio aqui eu não tenho, mas eu tenho esse aqui que é igual. Ah, se fosse igual, eu tinha receitado o outro. Certo? E esse poderia ser um assunto de uma outra vez, falar em mercado de medicamentos, que é uma coisa muito interessante. Bom, se for um médico que deu a prescrição, está dentro das normas, certo? E hoje existe medicamentos que tu não pode vender sem receita. É o caso dos antibióticos, por exemplo, certo? É o caso de outras drogas que, em função da sua segurança e da sua eficácia e de possíveis efeitos colaterais que podem trazer, você não só deve ser vendido para pessoas que tu saiba, porque aquela droga poderá causar um malefício maior se mal indicada e se mal utilizada. Então existe uma responsabilidade. Mas essa experiência tua, Uba, lá no México, é muito interessante. Certo? Mas o Código de Ética parece que veda essa relação médico-farmácia. Não. Um médico... Nos Estados Unidos tem uma outra situação. O que não pode? Eu não posso, como médico, estou com a minha clínica aqui, boto uma farmacinha ali do lado, da minha ou da minha mulher, eu vou mandar meus pacientes ir ali e comprar ali. A manipulação não é pode. comum, o médico tem As uma farmácias relação. de manipulação, nós não podemos indicar, nem farmácia de manipulação, nem farmácias normais. Não é ético, é ilícito ético indicar. É a questão também da questão das lentes mesmo de contato. Que o paciente pergunte, e por aí vai. Mesmo que o paciente que peça, Pode doutor, pedir uma orientação é diferente. Ele quer uma orientação. A gente evita até, por exemplo, eu tenho que fazer esse exame. Vem cá, doutor, onde é que eu faço? Você poderá até dar 3 laboratórios que da sua confiança são bons. E dá a opção. A mesma coisa em farmácias. E pergunto muito isso em farmácia de manipulação. Não é boa prática médica, Perfeito. Vamos dizer assim, tu indicar farmácia ou indicar coisas assim. Também nem na... Agradecer a presença, então, do nosso amigo Carlos Isaia Filho, presidente do CREMES, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, muito esclarecedora a sua presença aqui para o nosso telespectador. Muitas manifestações aqui e o espaço aberto, como eu digo para o senhor, né, sempre que for útil para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, com o maior prazer nós recebemos os senhores, o senhor ou alguém que o senhor faça referência. Lhe agradeço muito e o agradecimento maior é da classe médica. Muito bem, muito obrigado. Gente, o programa se despede. Amanhã, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade. Boa noite e até lá.